Primeiro, nos convida a falar sobre a veracidade desta grande declaração, abre aspas, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, fecha aspas. Não requer provas, pois como está escrito na palavra de Deus, nós, como cristãos, estamos obrigados a inclinar-nos diante dela. As palavras da Escritura são palavras de sabedoria infinita, e se a razão é incapaz de ver o fundamento de uma declaração desta revelação, está obrigada a crer nela muito reverentemente, pois estamos convencidos que, ainda que seja acima de nossa razão, não pode ser contrária a ela. Aqui encontro que está escrito na Bíblia, a fantástica palavra de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, e isso em si me basta. Mas se fossem necessárias testemunhas, convocaria as nações da antiguidade, desenrolaria o volume de história antiga, comentaria-lhes os fatos terríveis da humanidade. Quem sabe comoveria suas almas até o aborrecimento. Se lhes falasse da crueldade desta raça para consigo mesma, se lhes mostrasse como converteu a este mundo em Aceldama por suas guerras e o inundou com sangue por suas lutas e assassinatos. Se lhes enumerasse a negra lista de vícios em que caíram nações inteiras, ou lhes apresentasse as características de alguns dos mais eminentes filósofos, sentiria vergonha de falar deles e vocês se negariam a escutar. Sim, seria impossível que vocês, como refinados habitantes de um país civilizado, suportassem a menção dos crimes que foram cometidos por esses mesmos homens que hoje em dia são alçados como modelos de perfeição. Tenho medo de que, se escrevêssemos toda a verdade, abandonaríamos a leitura das vidas dos mais poderosos heróis e dos sábios mais orgulhosos da terra, e diríamos, de imediato, de todos eles, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não, nem sequer um. E se isso não for suficiente, quero fazê-los ver os erros dos pagãos. Quero falar-lhes das superstições de seus sacerdotes, que submeteram as almas à superstição. Quero que sejam testemunhas das horríveis obscenidades dos ritos diabólicos que constituem as coisas mais sagradas para estes ofuscados indivíduos. Então, depois de terem ouvido o que constitui a religião natural do homem, eu pediria a vocês que me explicassem o que seria sua irreligião. Se esta é sua devoção, qual seria sua impiedade? Se este é seu ardente amor pela deidade, qual seria seu ódio à mesma? Estou certo que vocês de imediato confessariam, se soubessem o que é na natureza humana, que a denúncia está sustentada e que o mundo deve exclamar sem reserva, sinceramente, abre aspas, culpado, fecha aspas. Posso encontrar argumento adicional no fato de que as melhores pessoas têm sido sempre as mais dispostas a confessar sua depravação. Os homens mais santos, os que estão mais livres de impurezas, sempre sentiram com mais intensidade a sua depravação. O que tem suas vestes mais brancas perceberá melhor as manchas que caem nelas. O que possui a coroa mais reluzente saberá quando perdeu uma pedra preciosa. O que dá mais luz ao mundo será capaz sempre de descobrir sua própria escuridão. Os anjos do céu cobrem seus rostos, e os anjos de Deus na terra, seu povo escolhido. Sempre devem cobrir seus rostos com humildade, quando se lembram do que foram. Escutem a Davi. Ele não era desses que se vangloriam de uma natureza santa, de uma disposição pura. Ele diz, abre aspas, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, fecha aspas. Muitos desses santos homens escreveram aqui, neste volume inspirado, e encontraremos a todos confessando que não eram limpos. Não, nem um sequer. E um deles exclamou, abre aspas, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Fecha aspas. Além disso, chamarei a outra testemunha para que testifique a veracidade deste fato e que decidirá a questão. Será sua própria consciência. Consciência, te colocarei no banco das testemunhas para interrogar-te esta manhã. Consciência, diga a verdade, não te drogues com o ópio da segurança em ti mesma. Testifica a verdade,
Nunca ouvisse dizer ao coração, abre aspas, queria que Deus não existisse? Feche aspas. Por acaso todos os homens não desejaram algumas vezes que nossa religião não fosse verdadeira? Assim que não puderam livrar suas almas inteiramente da ideia da deidade, por acaso não desejaram que não existisse Deus? Não acariciaram o desejo de que todas estas realidades divinas fossem um engano, uma farsa e uma impostura? Sim, responde cada indivíduo. Abre aspas. Isso me ocorreu algumas vezes. Desejei poder entregar-me à insensatez. Desejei que não houvessem leis que me restringissem. Desejei como um insensato que não houvesse Deus. Fecha aspas. Essa passagem dos Salmos que diz, abre aspas, disse Onésio no seu coração, não há Deus, fecha aspas, está mal traduzida. A tradução correta deveria ser, abre aspas, diz Onésio no seu coração, não aceito a Deus. Onésio não diz em seu coração não há Deus, pois ele sabe que há um Deus, ao contrário afirma, não aceito a Deus, não preciso de nenhum Deus, queria que não existisse nenhum. E quem de nós não foi tão insensato que não chegou a desejar que não houvesse Deus? Agora, consciência responde outra pergunta. Tu confessaste que alguma vez desejaste que não existisse Deus? Então suponhamos que um homem desejasse a morte de outro. Acaso isso não demonstraria o seu ódio? Sim, demonstraria. E assim, meus amigos, o desejo de que Deus não exista demonstra que temos aversão a Deus. Quando desejo a morte de outro e que apodreça no túmulo. Quando desejo que seja um não-este, um ser inexistente, devo odiar a esse homem. De outra forma, não desejaria que fosse alguém extinto. Assim que houvesse desejo, eu não creio que haja existido alguém no mundo que não houvesse sentido. Demonstra que, abre aspas, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Fecha aspas. Mas consciência, tenho outra pergunta. Acaso não desejaste alguma vez em teu coração, posto que há um Deus, que ele fosse um pouco menos santo, um pouco menos puro, de tal maneira que essas coisas que agora são graves pudessem ser consideradas ofensas veniais, simples pecadinhos? Acaso não disseste nunca em teu coração, abre aspas, queria que estes pecados não fossem proibidos, fecha aspas. Queria que ele fosse misericordioso para que os esquecesse sem requerer nenhuma expiação. Queria que não fosse tão severo, tão rigorosamente justo, tão severamente estrito na sua integridade. Coração meu, nunca disseste isso? A consciência deve responder, eu disse. Bem, esse desejo de mudar a Deus demonstra que não amas a Deus, que é o Deus do céu e da terra, e ainda que fales de religião natural e te glories em reverenciar ao Deus dos verdes campos, dos prados férteis, das águas abundantes, do retumbar do trovão, do céu azul, da noite estrelada e do grandioso universo. Ainda que tu ames o belo ideal poético da deidade, não se trata do Deus da Escritura, pois tu desejaste mudar sua natureza, e nisso demonstrastes que estás inimizado com Deus. Não consciência, por que deves ficar fazendo rodeios? Tu podes ser uma testemunha fiel, se queres dizer a verdade, que cada pessoa aqui presente transgrediu de tal maneira contra Deus, quebrou tão continuamente suas leis, violou seu dia de repouso, espezinhou seus estatutos, depreciou seu evangelho, que é muito certo. Ai, sumamente certo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. 2. Segundo, agora, em segundo lugar, tomemos nota da universalidade deste mal. Quão vasta é esta afirmação! Não é uma mente carnal singular ou uma certa classe de características, senão, abre aspas, os desígnios da carne, fecha aspas. É uma afirmação sem restrições que inclui a cada indivíduo. Qualquer mente que possa apropriadamente ser chamada carnal, se não for espiritualizada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus. Observe então, em primeiro lugar, a universalidade disto relativa a todas as pessoas. Toda mente carnal no mundo está inimizada contra Deus. Isto não exclui nem sequer os bebês que se alimentam do peito da mãe.
nós os chamamos de inocentes, e na realidade são inocentes de transgressões reais. Mas como diz o poeta, no peito mais terno jaz uma pedra. Na mente carnal de um bebê a inimizade contra Deus não está desenvolvida, mas está ali. Alguns afirmam que as crianças aprendem a pecar por imitação, mas não. Peguem uma criança, coloquem-na sob as influências mais piedosas, se assegurem que o próprio ar que respira seja purificado pela piedade, que saboreie santidade, que somente pelas notas do hino sagrado, e apesar de tudo isso, essa criança pode ainda se converter em um dos mais depravados transgressores. E ainda que na aparência esteja pronta em direção ao caminho do céu, descerá diretamente ao abismo, se não é guiada pela graça divina. Oh, quão certo é que alguns tiveram os melhores pais tenham se convertido nos piores filhos, que muitos que foram treinados sob a égide sagrada em meio às mais favoráveis cenas de piedade, se converteram, contudo, em libertinos e dissolutos, assim que não é por imitação, mas sim pela natureza que a criança é má. Concordemos que a criança é carnal, pois meu texto diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Escutei que um crocodilo recém-nascido, quando sai da sua casca, no mesmo instante se coloca em posição de ataque, abrindo sua mandíbula como se houvesse sido ensinado ou treinado. Sabemos que os jovens leões, quando são domados e domesticados, conservam a natureza selvagem de seus semelhantes da selva. E se os colocam em liberdade, caçariam tão ferozmente como os outros. O mesmo acontece com a criança. Podes amarrá-la como os verdes juncos da educação, podes fazer o que quiseres com ele, mas como não podes mudar seu coração, esses desígnios da carne estarão inimizados com Deus. E apesar do intelecto e do talento e de tudo que possam dar-lhe, que esta seja proveitoso, será da mesma natureza pecaminosa como qualquer outra criança, ainda que na aparência sua natureza não seja tão má, pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e se isto se aplica às crianças igualmente, inclui toda a natureza de homens. Há alguns homens que nasceram neste mundo dotados de espíritos superiores, que caminham por todos os lados como gigantes envoltos em mantos de luz e glória. Refiro-me aos poetas, homens que se destacam como colossos, mais poderosos que nós, e que aparentemente haver descido das esferas celestiais. Outros há de intelecto afiado, que investigando os mistérios da ciência descobrem coisas que estiveram ocultas desde a criação do mundo, homens de tenaz investigação e de vasta erudição, e contudo, de cada um destes poetas, filósofos, metafísicos e grandes descobridores se dirá: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Poderá treiná-lo, converter seu intelecto em algo quase angelical, fortalecer sua alma até que entenda o que constitui enigmas para nós e os decifre com seus dedos no instante, poderás fazê-lo, tão poderoso que possa entender os segredos ferrenhos dos montes eternos e pulverizá-los com seu punho. Poderás dar-lhe um olho tão perspicaz que possa penetrar os mistérios das rochas e das montanhas. Poderás agregar-lhe uma alma tão poderosa que possa matar a gigantesca esfinge, que por muito tempo confundiu os sábios mais notáveis, mas mesmo que tenhas feito tudo isso, sua mente será depravada e seu coração carnal ainda estará em oposição a Deus. E ainda mais, podes levá-lo à casa de oração, pode expô-lo constantemente à pregação mais clara do mundo, onde continuará as doutrinas da graça em toda a sua pureza e pregação acompanhada de santa unção. Mas se essa santa unção não descansa nele, tudo haverá sido em vão. Pode ser que assista com toda regularidade, mas igual à piedosa porta da capela, que gira para dentro e para fora, ele seguirá sendo igual. Poderá ter uma religião superficial externa, mas somente carnal, estará inimizada com Deus. Agora, esta não é uma afirmação minha, é a declaração da palavra de Deus, e podem colocá-la de lado se não acreditam nela, mas não discutam comigo, já que a mensagem do meu Senhor é válida para cada um de vocês, mulheres e crianças, e para mim também, que se não somos regenerados
convertidos, se não experimentamos uma mudança de coração, nossa mente carnal está inimizada contra Deus. Além disso, tomem nota da universalidade disto em todo momento. A mente carnal está em todo momento inimizada com Deus. Alguém dirá, pode ser verdade que às vezes que opomos a Deus, mas certamente nem sempre nos opomos. Há momentos, dirá alguém. Quando sinto que me rebelo, algumas vezes minhas paixões me conduzem a desviar-me, mas certamente há outras ocasiões favoráveis, quando realmente sou amigável com Deus e lhe ofereço verdadeira devoção. Às vezes estive contínua ou impugnador, no cume da montanha, até que toda a minha alma se acendeu com a cena contemplada abaixo e meus lábios pronunciaram o hino de louvor. Estas são duas gloriosas obras, Pai de bondade, todo-poderoso. Tua é a estrutura universal, tão bela e maravilhosa, quão maravilhoso és tu. Sim, mas preste atenção. O que é verdade hoje não é falso amanhã. Abre aspas, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, fecha aspas, todo o tempo. O lobo poderá estar adormecido, mas continua sendo lobo. A serpente com seus tons camaleônicos pode dormitar no meio das flores, e a criança pode acariciar seu dorso liso, mas continua sendo uma serpente. Não muda sua natureza, ainda que esteja adormecida. O mar é o albergue das tormentas, ainda que esteja plácido como um lago. O trovão continua sendo o trovão que retumba poderosamente, ainda que se encontre tão longe que não possamos escutá-lo, e o coração, ainda que não percebemos suas evoluções, ainda que não vomite sua lava e não jogue as ferventes rochas de sua corrupção, continua sendo o mesmo temível vulcão. Em todo momento, a todas as horas, a cada instante, digo isto segundo o que Deus diz. Se vocês são carnais, cada um de vocês é inimizado contra Deus. Temos outro pensamento relativo à universidade desse enunciado. Todos os desígnios da carne são inimizade contra Deus. O texto diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isto é, todo homem, cada parte dele, cada poder e cada paixão. Seguidamente se perguntam que parte do homem foi afetada pela queda? Pensam que a queda somente foi sentida pelos sentimentos, mas que o intelecto permaneceu incólume, intocável? Eles argumentam isto sustentados na sabedoria do homem e os impressionantes descobrimentos que foram feitos, tais como a lei da gravidade, a máquina a vapor e as ciências. Agora eu considero estas coisas como uma exposição insignificante da sabedoria, quando as comparamos com o que se descobrirá dentro de 100 anos, e diminutas quando comparados com o que se poderia descobrir caso o intelecto humano houvesse permanecido em sua condição original, sem pecado. Eu creio que a queda esmagou o homem completamente, ainda que quando passou como uma avalanche sobre o poderoso templo da natureza humana. Alguns elementos permaneceram intactos, e em meio às ruínas se pode encontrar por aqui e por ali uma flauta, um pedestal, uma coroa, uma coluna, que não estão completamente quebrados. A estrutura inteira caiu e suas relíquias mais gloriosas são coisas fundidas no pó. O homem completo está estropiado. Olhe em nossa memória. Acaso não é verdade que a memória participa da queda? Eu posso recordar muito mais coisas, mas que as coisas que têm cheiro de piedade. Se eu escuto uma canção lasciva, essa música do inferno ficará em meus ouvidos até que eu fique grisalho. Mas se escuto uma nota de santo louvor, ai, me esqueço. Porque a memória aperta com a mão de ferro as coisas más, mas sustém com dedos frágeis as coisas boas. A memória permite que o cedro glorioso dos bosques do Líbano flutue sobre a corrente do esquecimento, mas retém toda a imundície que chega flutuando da depravada cidade de Sodoma. A memória recordará o mal, mas esquecerá o bem. A memória participa da queda. O mesmo ocorre com os afetos. Amamos as coisas terrenas mais do que deveríamos amá-las. Rapidamente entregamos nosso coração a uma criatura, mas raras vezes oferecemos ao nosso Criador. E quando o coração é entregue a Jesus, é propenso a se extraviar. Olhem a nossa imaginação também.
Ó, como se deleita a imaginação quando o corpo se encontra em uma condição perniciosa. Somente deem ao homem algo que o leve a ponto de intoxicar-se. Droguem-no como ópio. E como dançará sua imaginação cheia de alegria? Como o pássaro liberto de sua jaula, como se renovará com asas mais vigorosas que as asas da águia. Vê coisas que nem sequer havia sonhado nas sombras da noite. Por que razão sua imaginação não trabalhou quando seu corpo se encontrava em um estado normal, quando era saudável? Simplesmente porque a imaginação é depravada e enquanto não se introduziu um elemento imundo, enquanto o corpo não havia começado a estremecer-se com um tipo de intoxicação, a fantasia não pensava celebrar seu carnaval. Temos alguns esplêndidos exemplos do que o homem pode escrever quando influenciado pela maldita aguardente, pelo fato de que a mente é tão depravada que se encanta com tudo aquilo que põe o corpo em uma condição anormal. E aqui temos uma prova própria da imaginação se extraviada. O homem acontece com o juízo. Posso demonstrar quão imperfeitamente decide. Também posso acusar a consciência e dizer-lhe quão cega ela é, e como lhe cintila o olho ante os maiores desatinos. Posso examinar todos os poderes e escrever na frente de cada um deles: traidor ao céu, traidor ao céu. Toda a mente posta na carne é inimiga de Deus. Agora, meus queridos leitores, somente a Bíblia é a religião dos protestantes, mas sempre que reviso um certo livro, tido como grande estima por nossos irmãos anglicanos, o encontro inteiramente ao meu lado. Invariavelmente sinto um grande deleite ao citá-lo. Vocês também sabem que sou um homem dos melhores clérigos da Igreja da Inglaterra, o melhor se me julgarem pelos artigos e o pior se me julgarem por qualquer outra norma. Meçam-me pelos artigos da Igreja da Inglaterra e não ocuparia o segundo lugar ante ninguém abaixo do céu azul do firmamento, pregando o evangelho contido neles. Pois se há um excelente epítome do evangelho, se encontra nos artigos da Igreja da Inglaterra. Permitam-me mostrar-lhes que não estiveram escutando uma doutrina estranha. Temos, por exemplo, o artigo 9 sobre o pecado de nascimento, o pecado original. O pecado original não existe em seguir a Adão, como afirmam em vão os pelagianos, mas é a falha e a corrupção da natureza de cada indivíduo, que naturalmente é engendrada pela prole de Adão, pela qual o homem está sumamente distanciado da justiça original, e é por sua própria natureza propenso ao mal, de tal forma que o desejo da carne é contra o espírito. E, portanto, toda pessoa vinda a este mundo merece a ira de Deus e a condenação. E esta infecção da natureza efetivamente permanece, sim, nos que são regenerados, pelo qual a concupiscência da carne, chamada no grego phronema sarcos, que alguns expõem como a sabedoria, a sensualidade, o afeto, o desejo da carne, não está sujeita à lei de Deus. E ainda que não haja condenação para os que creem e são batizados, contudo o apóstolo confessa que a concupiscência e a lascívia têm em si a natureza do pecado. Não necessito mais nada. Acaso alguém que creia no livro da oração discordará da doutrina que a mente posta na carne é inimiga de Deus? Terceiro, eu disse que procuraria, em terceiro lugar, mostrar a grande enormidade dessa culpa. Temo, meus irmãos, que seguidamente, quando consideramos nosso estado, não pensamos tanto na culpa como pensamos na miséria. Algumas vezes tenho lido sermões sobre a inclinação do pecador ao mal, o que tem sido demonstrado com muito poder, e certamente o orgulho da natureza humana tem sido humilhado e abatido. Mas me parece que há algo que deixamos fora e que terá como resultado uma grande omissão, ou seja, a doutrina que o homem é culpado de todas essas coisas. Se o seu coração está contra Deus, devemos dizer que o pecado é seu. E se não pode arrepender-se, devemos lhe mostrar que o pecado é a única causa da sua incapacidade para fazê-lo, que toda a sua separação de Deus é pecado, que o se manter afastado de Deus é pecado. Temo que muitos